começar nosso bate-papo, vai ficar gravado, sobre outras questões que eu acho importantes também, que é o seguinte: nós estamos vivendo uma mudança, né, de muitos conceitos, de muitas percepções. Esse sol de Alcione, que vai daqui a pouco ser visível, né, nos nossos céus, né? Olhar para cima a gente vai ver dois sóis. Só que o sol de Alcione é um sol de luz, não é um sol de calor, é um sol de luz. Esse sim é que vai fazer a separação do joio do trigo, não é essa bactéria, né? Porque tem muita gente que diz assim: ah, não, mas isso faz parte do plano de seleção, do separação. Não, faz parte do plano coisa nenhuma. Isso é coisa do plano do mal, que vai querer matar pessoas idosas, pessoas vulneráveis, pessoas doentes. Seleção do mais forte, né? Isso sempre foi apregoado pelos ditadores. Não estou falando dessa seleção, estou falando da seleção de esse sol de Alcione com essa luz entrar, e quem não tiver na frequência e que tem que ter no seu corpo para poder absorver o impacto dessa luz entrando, né, que é uma luz que cada vez vai entrar mais forte, né, vai dar, a princípio, como muita gente já está sentindo, um cansaço, fadiga muscular. Isso é tudo normal pela absorção do corpo, né, começando a se acostumar com isso, se acostumar com esse impacto, né, com essa energia que não está acostumado, o corpo não está acostumado. Não é do mal, essa energia não é do mal, é de uma frequência alta que precisa encontrar o teu corpo numa frequência alta. Se você tiver numa baixa frequência, se você for uma pessoa de pensamentos de frequências destrutivas, for uma pessoa que a gente chama de baixa densidade, uma pessoa deliberadamente negativa, corrosiva, né, vai ter um problema grave, né? Essa primeira entrevista do Corey, né, nessas 300 e tantos vídeos, né, de entrevistas, essa primeira, ele diz: essa energia é uma energia que, quando entrar, vai deixar pessoas que não estão preparadas enlouquecerem, vão pirar, a cabeça vai pirar, e podem morrer, né, por parada cardíaca. O coração não vai aguentar. Esse é um impacto muito violento, de frequência muito alta dentro de uma frequência baixa. Por quê? Porque a pessoa não se preparou, porque a pessoa não estava nem aí, achou tudo isso uma bobagem, e foi se avisado muitas vezes isso: prepare-se, melhore a sua frequência, melhore a sua alimentação, melhore os seus pensamentos, melhore suas atitudes, porque o que vai passar para a quinta dimensão não é uma pessoa que vai ficar estudando 30 anos. Isso é muito bom? Mas não é isso que vai te dar o carimbo do passaporte. Tem gente que estuda 30 anos e não faz nenhuma ação de coisa nenhuma. Não bota em prática coisa nenhuma. Não adianta teoria. Não adianta ficar lendo 30 livros e dizer que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento, eu sou uma pessoa que já estou preparada para ir para a quinta dimensão. Não vai ser isso que vai ser o divisor de águas. Vai ser a sua atitude diante da vida, o seu comportamento, sua intenção. Você pode não ter estudado nada, ser semi-analfabeto, ter conseguido abrir um livro, mas se você é uma pessoa, né, de amor, de atitude, de compaixão, de solidariedade, já está lá. Já está em quinta dimensão. Então o processo de seletividade não vai se dar porque você tem 20 faculdades, tem PhD, tem mestrado, doutorado, estudou todos os livros do sei lá de quem, do fulaninho lá, do Osho. Não adianta nada. Não adianta nada. Nada. Eu sempre fui alertada
durante a minha vida toda mediúnica pelos guardiões. Quando eu digo mediúnica, é trabalhando espiritualmente, gratuitamente. Sempre foi alertada da seguinte forma: fale para as pessoas que estudar é bom, mas não dá nenhum tipo de expansão de consciência, nem melhoria espiritual se não houver ação. Ficar estudando, lendo, não vai resolver nada. Só faz você conhecer as coisas. É diferente. Mas conhecimento não expande consciência. Conhecimento só vai te dar informação. Informação é ótimo, você ter informação. Agora, o que tu vai fazer com isso é que vai fazer a diferença. Né? Uma vez eu entrei num supermercado que tinha por prática... Como é que era o nome do supermercado? Nem me lembro mais. Tinha por prática ficar cantando música gospel, né? Ou sei lá o nome desse troço. De manhã cedo, eles ficavam cantando musiquinha, antes de abrir lá o negócio. E a gente escutava eles cantando. Música de igreja, evangélica, blá, blá, blá. Aquela coisa, né? Que todo mundo vê. Aí abria a porta, todo mundo entrava e tal, e eu cansei de ver a caixa destratando a pessoa porque ela está demorando a dar o dinheiro, ou então brigando porque a pessoa não tem o dinheiro todo e vai cancelar uma compra, porque, olha, desculpe, eu tenho que cancelar essa compra porque eu não tenho dinheiro para pagar. E a pessoa não tem uma compaixão, uma solidariedade, uma palavra, um amor. E uma vez eu briguei com uma mulher, na caixa de banco do Zona Sul. Eu briguei porque ela brigou com uma senhora na frente, que estava na minha frente. Tinha pouca gente, era de noite, estava para fechar, inclusive, era bem perto da hora de fechar. E eu saí do consultório e fui lá comprar umas coisas para mim, e aí essa senhora estava com, acho que umas 3 ou 4 caixas de leite, daquele nome que você não sabe nem de onde é que foi fabricado, aquelas coisas que não tem propaganda. Às vezes são leites até melhores do que os tradicionais, mas é aquele leite que você vê que ela comprou porque era mais barato. Então tinha umas 3 ou 4 caixas de leite e ela estava com as moedas na mão contando. E eu estava distraída, comprando umas coisas para lanche, uma coisa pouca. Uma distraidona, pensando na vida. Algo me fez chamar a atenção de olhar a cena e ela foi e falou assim: desculpe, eu vou ter que deixar esses 2 aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar. Empurrou os 2 para perto de onde estavam minhas coisas. Empurrou assim, deixou os 2 para ela. A menina, ao invés de dizer assim: senhora, eu pago, pode passar que eu pago, eu cubro essa diferença e tal. Que era pouca coisa, leite estava custando bem baratinho, aquele leite era barato para chuchu. Não, ela começou a rosnar, começou a reclamar: agora tem que cancelar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aquilo ali me subiu a cabeça. Eu me meto pouco com as coisas dos outros, eu não gosto de me meter porque... Né? Mas eu fiquei tão irritada com a mulher, porque eu vejo eles cantando musiquinha, né? Eles também fazem, o Zona Sul, pelo menos ali de Copacabana, ficar fazendo essas papagaiadas, que não serve para inglês ver, né? E aí eu virei para ela e falei assim: escuta, se fico cantando música, isso alto, falando alto para escutar todo mundo, gerente, todo mundo escutou. Vocês ficam cantando musiquinha de Jesus Cristo de manhã aqui, mas na hora de você provar que você tem isso no coração, não adianta Jesus Cristo na boca, tem que ser no coração. A sua atitude com essa senhora foi covarde. Você não tem vergonha? Não, ela ficou branca, porque ela não esperava que eu fosse dar um passo fora nela daquele jeito. Falei: senhora, olhei para ela: senhora, pode passar a tua mercadoria toda e eu pago. Toda. A senhora guarda as suas moedas, a senhora pode levar a mercadoria que ela já contabilizou, ela vai botar essa mercadoria junto com a minha e eu pago. A senhora vai em paz, vai tranquila. Ela ficou me olhando assim, assustada, que eu parecia um rolo compressor, né? Parecia um trator desgovernado ali na hora que eu dei um passa fora na mulher.
E ela foi embora e eu olhei para a mulher furiosa, né? Paguei as minhas compras junto com o valor das compras daquela senhora. Eu falei, minha filha, aprende uma coisa. Essa senhora não está passando garrafa de cachaça por aqui dizendo que tem que cancelar porque não tem dinheiro para pagar. Ela está passando leite. Isso deve ser para os filhos, para os netos, sabe? Deve ser uma coisa dramática, até porque o leite daqui que ela passou é o leite mais barato, provavelmente, daqui, porque eu nem conheço, nunca ouvi falar desse leite. Então tenha compaixão, não adianta cantar musiquinha de manhã, não. Jesus Cristo, meu amor, é ação. Não adianta ficar cantando musiquinha. É ação, é agir, é ter a intenção e realizar, fazer aquilo se concretizar. Isso é ser um cristão. Fica enchendo a boca dizendo que é cristão, que segue o que Jesus Cristo falou. Mentira, tudo conversa fiada. Vão lá naqueles lugares só para serem vistos, para serem reconhecidos, né? Que é reconhecimento de grupo que a gente chama. Não adianta, né? Essas intenções, elas são no dia a dia, não tem nada. Eu sempre disse para os católicos, vocês vão à missa no domingo para pecar de segunda a sábado, né? Porque eu não vejo vocês agirem com nada. Nesse particular, os kardecistas, pelo menos, são bem mais generosos. Eles fazem sempre campanha de agasalho, campanha de cobertor, campanha de não sei o quê. Agora, nos católicos, eu vejo acontecer de pessoas irem lá na sacristia entregar coisas que as pessoas ficam levando para casa delas. E foi denunciado isso, inclusive, na igreja ali de Copacabana, ali da Praça Cerzedelo Correia. Todo mundo levando coisas para desabrigado e os caras que estavam fazendo lá as divisões das coisas, levando para casa, botando as coisas no porta-mala dos seus carros e levando aquilo ali para aproveitar para si. E aí eu pergunto para vocês, cadê a solidariedade? Cadê a compaixão? Cadê o amor ao próximo? É conversa fiada. Isso é papo furado. Então, o sentimento que tem que ter, e isso foi aprendido desde muito cedo na minha vida, não adianta ficar decorando livros inteiros e mantras e não sei o que lá, se você não age, né, em relação ao coletivo próprio, que não vai ter. Não vai ter. E me chamou a atenção nessa entrevista do Corey Goode, que essa foi a primeira delas, e ele revelou muita coisa, ele dizendo assim, o que o David perguntou, o que vai prevalecer, o que vai ser, você com eles, né? Você acabou, porque ele teve contato com o que eles chamam de aviários, né? Que são seres benevolentes, né? Os chamados aviários azuis, são seres extremamente benevolentes, amorosos, telepatas. Ele diz assim, e o que esses seres benevolentes, telepatas, falam com você? E falam exatamente isso que eu vou falar, que nós, seres humanos, para crescermos espiritualmente, para evoluirmos a um patamar diferente, para poder expandirmos nossa consciência, irmos para dimensões outras, precisamos ter amor ao próximo, solidariedade, pensamentos positivos, né? Mas foi recitando tudo aquilo que eu falo, isso há 200 anos, é a mesma coisa. E ele foi falando, só assim que você vai realmente se preparar para isso. Eles estavam falando sobre o evento, né, que eles chamam de evento. Quando a luz entrar para valer, está entrando devagar, para poder acostumar os seres humanos. Ele falou uma coisa que eu desconhecia, né, como eu não assisti essa primeira, eu acabei tendo essa informação, que os seres benevolentes eles estão colocando essas orbes, né, grandes, né? Não é aquelas pequenininhas que em fotografia saem, não. Aquelas bolona grande em toda a volta do planeta Terra para amortecer a entrada do Sol de Alcione, para que não entre com muita violência, para que a gente tenha tempo de absorver isso sem impactos maiores. Porque quem não tiver dentro dessa sintonia de frequência, né? Por isso que eu corri para fazer a formatação da nova percepção, que é justamente o preparo para essa absorção dessa energia de alta frequência, que é a volta da sua configuração original que a gente suportava antigamente.
Quando a gente foi criado, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e suportávamos essas energias de frequência alta e passeávamos pelos planetas. A gente foi desenvolvido em laboratório para ser diplomata do universo. A gente saía para fazer a diplomacia, para, né, conversar com aqueles seres mais bélicos, mais zangados, né, o tempo todo. E a ideia era essa, era a gente ter uma missão pacificadora. Aí caímos na cilada da serpente, que é a reptiliana que nos trouxe essa conversa de vocês nos trazem o que vocês têm aí, né, a sua capacidade expandida, seus teletransportes, essas coisas todas que eles não têm. A gente sabe fazer isso tudo, né? Fomos caprichados na hora da confecção e nós levamos para você a tecnologia, que era algo que a gente teve a curiosidade de querer saber. Então a gente bebeu, a gente comeu, né, do conhecimento através simbolicamente da maçã. Então a gente estava querendo trocar o conhecimento tecnológico dos reptilianos e em troca nós entregamos à humanidade, facilitamos, né, a humanidade de ser subjugada por eles. Obviamente, com isso, a gente perdeu todas as nossas regalias, nós perdemos as nossas regalias, voltamos a um estado de início, deram um reset na gente, fomos parar num planeta prisional chamado Terra, e aqui começamos a usar só 10% da nossa capacidade, e aí começamos do zero a tentar reconquistar essa credibilidade que foi perdida, porque a gente fez um escambo que não deveria, né? Não deveríamos ter feito esse acordo. Foi um acordo contrário à nossa criação. Nós tínhamos uma missão que foi prejudicada. Claro que toda a humanidade não foi adepta a isso, uma parte da humanidade seguiu adiante, evoluiu. Muitos dizem que parte da humanidade evoluída está dentro da Terra, está intraterrena, que nós vamos conhecer, né? Eu sou você amanhã. Nós vamos conhecer eles quando eles subirem à superfície. Vamos nos comunicar fácil com eles, porque eles são humanos, né? Só que eles foram se aprimorando porque não caíram na cilada da serpente. Simbolicamente, fomos expulsos do paraíso. Por quê? Porque a gente tinha uma vida ótima e caímos num sistema prisional para ficar aqui devagar e sempre tentando voltar a essa credibilidade. E essa conquista é de tempos em tempos, né? 12 mil anos nós estamos tendo essa oportunidade, agora estamos tendo de novo de fazer esse upgrade de melhoria e ir para a quinta dimensão em condições melhores do que estávamos. E as condições básicas são essas que o Corey Goode falou, e eu concordo, porque eu falo isso há muito tempo, mais de 20 anos que eu falo isso, a mesma coisa. Tem que ter solidariedade, amor, compromisso, responsabilidade. Tem que ter esse sentimento. Aí sim você está apto para ir para dimensões superiores. Não adianta estudar, não adianta ficar fazendo meditação em casa, porque isso é uma parte da coisa. Isso é um aprimoramento pessoal. Isso é algo que você está lapidando você, mas isso não te dá passaporte nenhum para ir para lugar nenhum. Porque frequência é outra coisa, você conquista com outra coisa, com atitude, não é com intelectualidade. Não adianta ficar decorando livros, né? Tem gente que devora livros e livros e eu participei uma época de um centro kardecista sem estar dentro da religião mediunicamente, ofereci meus trabalhos mediúnicos, né? A minha missão mediúnica nesse local e via lá um discurso que não era, né, compatível com aquilo que eles discursavam, havia atitudes que não eram compatíveis com aquilo que eles discursavam. Aquele discurso do amor, solidariedade, né? Não, olha, nós temos que ter compaixão. Eu escutava essa choromela, mas na hora de mostrar que a coisa era assim, não mostrava. Uma vez eu tive que fazer um desagravo para o presidente do local, né, que era um coronel reformado, muito, muito mal-humorado, por sinal, porque ele dizia, se às 9 horas fecha a porta, ninguém entra mais.
Fecha-se a porta, chaveia-se e ninguém entra mais. Só que 7 e 1 não foi fechar, conta até 10, alguém ficou batendo na porta desesperadamente. Batendo, 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 batendo. E aí eu escutei a voz lá da frente dele, né? Ele estava sentado lá à mesa, dizendo: não abram a porta. Quer dizer, o sujeito diz que está há 50 anos presidindo um centro kardecista em que prega o amor e solidariedade, deixa uma pessoa desesperada do lado de fora. Eu nem pensei duas vezes, me levantei, chaveei, abri a porta, fechei, a menina estava branca, a garota. Branca, pálida. Peguei ela pela mão, ela estava totalmente perturbada espiritualmente. Peguei ela pela mão e disse assim: vem aqui comigo. Subi a escada, passei pela frente do coronel, ele estava rosnando, ele estava babando. Eu desqualifiquei ele na frente de todo mundo, né? Subi as escadas, fui lá em cima. A guardiã que trabalhava comigo na época era uma pombagira e fez o atendimento da moça, tirou tudo que estava ali, né? Mandou embora. Era uma legião de obsessores, de perturbadores. E essa guardiã, ela é chefe, né? É como se fosse segundo disseram, é Tata, né? Que eles chamam. Tata é a que coordena uma grande quantidade de guardiões do mesmo nome, né? Então ela coordena, como se fosse a coordenadora dessas guardiãs que têm o mesmo nome. E aí ela disse para ela tudo que tinha que fazer, que ela precisava fazer um trabalho mediúnico em qualquer lugar que ela quisesse, não precisava ser ali, que ela ficasse tranquila, que tudo ia se ajeitar, que ela estava bem protegida, que os guardiões tinham voltado para perto dela. Fiz um atendimento. O que eu me lembro são poucas frases que ela falou, e essa moça sentou na plateia, quando desceu, sentou na plateia, eu sentei, esperando que desse o ok para subir, para começar os trabalhos lá em cima. Eu olhava para a cara do coronel, o coronel estava saindo fumaça pelo nariz, né? Tanto é que depois daquele dia ele dizia que ele não queria chegar perto de mim mais, ele não queria que eu trabalhasse. Ele disse, inclusive, para a coordenadora lá dos trabalhos, que era uma mulher, falou que não queria que eu me sentasse à mesa onde ele estava trabalhando, porque as minhas entidades eram de baixa densidade. Aí respeitei o presidente do lugar, tem que respeitar. Eu só não posso desrespeitar aquilo que eu acredito. Não vou deixar uma pessoa desesperada na porta, porque 19 horas não pode abrir a porta nem para ninguém que esteja morrendo. Se o hospital fosse fazer isso. Se um hospital que atende emergência fosse fazer isso. Olha, não passa ninguém na porta aqui, depois de 18 horas morre na porta, viu? E aí ela se tornou a melhor médium lá do local, uma médium assídua, amorosa, né, trabalhando bem. E a coordenadora veio me dizer: Vera, você tirou essa moça do buraco e ela é a melhor médium da casa aqui. Eu falei: pois é, fala para o coronel aí que regras são para serem quebradas quando necessárias. E quem levantou fui eu. E para não ficar ofendendo meus guardiões, não, dizendo que são de baixa densidade, porque quem levantou foi Vera. Não estou botando a culpa em nenhum guardião que me mandou fazer isso, não. Foi a Vera que foi lá abrir a porta. Se ele quiser desancar, desanca comigo. Não fica mandando recadinho de que guardião meu é de baixa densidade, não, que ele pode ter uma surpresa. Pois bem, passei um tempo lá, saí e não concordava. Por quê? Porque aquilo ali prega uma falácia. Você fica lá dizendo: olha, amor, não sei o quê, e na hora de fazer, na hora de executar, na hora de estender a mão, na hora de fazer, zero. Não faz coisa nenhuma. Então, essas religiões, elas falam muito e fazem pouco. Pregam muito pouco. Ganham dinheiro aos montes dos incautos e não transformam nada de caridade, não transformam nada em solidariedade, não são sensíveis a uma situação que esteja acontecendo. Eles resguardam os seus. Porque essa mesma coordenadora desse lugar, ela disse para mim: não, é porque tem que respeitar as regras. Mas ela me pedia sábado, que não trabalhávamos,
não trabalhávamos, era sábado e domingo sem trabalhar, de segunda a sexta-feira funcionava lá, mas sábado e domingo não se trabalhava. Ela me telefonava e dizia assim: Vera, você poderia vir aqui fazer um atendimento para fulano, Beltrano e Cicrano? Agora de manhã, quer saber se eu tinha um compromisso? Não queria saber nada. Ela me recrutava, eu ia até lá para atender todos os coleguinhas do marido dela que eram médicos. Então ela quebrava as regras para benefício próprio, para eu cuidar dos amiguinhos do marido médico. Mas na hora de abrir a porta para dar acolhimento a uma moça, aí não pode, tem que ser dentro das regras. E uma vez eu falei para ela, falei, pois é muito engraçado isso. O coronel fica dizendo que a gente não pode abrir a porta depois das 19 horas, mas sábado eu tenho vindo aqui frequentemente atender pessoas num dia que não se trabalha. Que regras são essas? Me diz que cartilha é essa? Aí comecei a ser olhada de uma maneira enviesada porque eu questionava a incoerência. Então é essa incoerência que eu questiono em todos os lugares que eu apareço. Agora, nem tanto, mas antigamente eu era bastante presente em lugares que eu ia ver o que era aquilo. Né? E quando eu vi o que era aquilo, eu vi o que era aquilo mesmo. Eu dizia, escuta, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E eu digo mesmo na cara, não tem o menor problema. O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. E digo, e sempre direi, toda vez que eu vir alguma coisa que eu acho que não está dentro do que é adequado ao que se propõe a fazer. Se a pessoa está fazendo um discurso, ela seja coerente com esse discurso. Então vamos ser coerentes com o discurso. Se a gente quer ir para a quinta dimensão, quer expandir nossa consciência, que tem que ter amor, solidariedade, compromisso e responsabilidade, vamos fazer isso. Vamos viver isso. Vamos realizar isso. Senão, vai ficar todo mundo ali. Ah, o que está acontecendo? Por que eu não estou tendo a oportunidade? Eu estudei 300 livros, eu fiz 200 cursos. E aí? O que você vai responder para você? Isso basta? Isso realmente é o que interessa? Ficar estudando tanto e não praticar nada? Não fazer nenhuma atitude solidária? Nenhuma atitude de compaixão? Nenhuma atitude de acolhimento? Reveja. E eu achei muito bom ele ter falado aquilo, né, porque muita gente deve ter assistido, porque ele deixou bem claro que foi um ser benevolente que falou para ele, uma raça benevolente, que disse: nós chegamos onde nós estamos chegando aqui porque a gente exerceu esse amor, essa compaixão, essa solidariedade, essa energia de alta vibração. Então não é um recado de um avatar, é um recado de uma raça. É outra coisa, tem um outro, né, tem uma outra importância, tem uma outra força, né? Tem uma coisa de maior relevância porque é uma raça que diz, já passamos por isso aí. É diferente de você ter uma psicografia de um Buda, de um arcanjo, que é algo que está sendo falado para você, mas você não está vendo parâmetro nenhum, você está sendo só orientada a seguir aquele postulado, aquela cartilha. Mas uma raça que já passou por um monte de coisa e diz: nós chegamos onde chegamos, nós estamos agora dentro de uma outra forma de convivência no nosso planeta, porque a gente fez isso, a gente desenvolveu isso, essa habilidade de amor e de ter solidariedade com as pessoas e com as nossas raças, né? Os nossos. Achei muito bom ele ter falado isso. Eu acho que é o que está se precisando, é chamar a atenção das pessoas para isso, para esse tipo de atitude. Sem essa atitude não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. E quanto à questão da formatação que eu falei, que é um processo que eu faço para reconfiguração, muita gente tem dificuldade, né, de se reconfigurar e até próprio dentro do processo, aquilo fica difícil, fica cheio de impedimento, de empecilhos que tem que se trabalhar ali durante o processo para se desobstruir, porque a pessoa não está dentro de uma sintonia pronta, né, para começar a ficar em quinta dimensão.
E ela tem que perceber isso. Por que está tendo dificuldade de passar pelo processo? O processo está tendo enguiços, o pêndulo está dizendo não, 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 não. Está dizendo não porque tem alguma coisa errada aí. A pessoa não está internamente, né, intencionada a ser alguém de quinta dimensão. Ela está querendo se preparar, mas ela não está querendo se comprometer, que é diferente. Eu quero me preparar, mas eu não quero me comprometer. Então, às vezes demora, às vezes fica difícil, às vezes o processo fica arrastado, e eu estou vendo ali acontecer e eu estou percebendo, mas não posso falar diretamente à pessoa, porque ela tem que perceber isso sozinha. Ela tem que entender que fazer o processo da formatação é um meio caminho andado. Você está se preparando para absorver uma energia de alta vibração, de alta frequência, né, que está entrando cada vez mais no planeta. Você está se reconfigurando, está voltando às suas habilidades de quando você foi criado. Agora, você, para ter essas habilidades de uma forma total, né, na sua totalidade, você tem que estar com atitudes e pensamentos e, e intenções, né, voltadas para quem está numa quinta dimensão. Não adianta tentar não adianta tentar botar uma roupa de gala e ir passear na praia. Né? Tem lugar para tudo, tem lugar, né, para se exercer aquilo que se propõe a exercer. Não adianta dizer, estou pronta para ir para a quinta dimensão, vou para a quinta dimensão, estou pronta para absorver essa energia, se você não está tendo a atitude, né, o pensamento e a frequência para poder ir verdadeiramente para a quinta dimensão. Essa é a separação do joio e do trigo. Isso é que vai acontecer. Essa seleção, que é a seleção natural, não aquela imposta pelos chineses, é que vai fazer com que uma quantidade de pessoas façam a sua ascensão e outras não. E aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu estudei a vida inteira, e daí? Tem até uma piadinha, né, do padre e do discípulo. O padre e lá o católico, né, morreram, e aí São Pedro chegou na porta lá e disse para o discípulo, você entra, o padre fica, não entra não. Aí o padre disse, mas eu não entendi, eu prego, vou lá no púlpito e faço a leitura da Bíblia, e falo e não sei o quê, e faço as oratórias, e faço... Ele falou, pois é, mas você faz você fala e ele faz. Por isso ele entra e você fica. Não adianta ficar fazendo oratória, lendo Bíblia, ficar fazendo discursos. Oh, meu Deus, né? Tem que ser bom. Olha, você tem que ser bom, né? Tem que estar sendo bondoso. Não, não adianta eu falar isso. Você tem que fazer isso. Você tem que verdadeiramente se envolver com isso. Você tem que estar de coração, não tomando conta disso. Tem que ser uma coisa espontânea isso. Você tem que ser visceral. Para que a sua frequência física, né, melhore cada vez mais. Pessoas com a frequência física alta, nenhuma bactéria chega perto. Pessoas com frequência sempre de benevolência, né, de melhoria do planeta, de querer bem e de querer fazer a diferença, de querer contribuir, não vai pegar nada. Pode passar no meio do que quiser, que não passa nada. Eu conheço um casal, bacanérrimos eles, extremamente, são dois empresários, mas de um amor, de uma preocupação, né, de uma generosidade, né? Não são perfeitos, porque ninguém é perfeito, né? Eu estou dizendo só que é uma coisa assim de generosidade, né, de sensibilidade em relação à dor do outro. O filho teve Covid e eles não. E todos na mesma casa, vivendo na mesma casa. Teve Covid e outro não. E o casal não. O que a gente tira disso aí?
tem que pensar, refletir, para depois não ser tarde demais e as pessoas ficarem assim: puxa, ninguém me avisou, puxa, eu podia ter havido tempo para se fazer alguma coisa de diferente, mudar a atitude. Tem que se refletir sobre o que se está fazendo. Como é que as pessoas estão agindo em relação ao seu próximo, aqueles que pedem socorro, aqueles que pedem ajuda, aqueles que atravessam o seu caminho. Tem muita gente assim: fiz uma caridade ótima, alguém atravessou meu caminho, eu mandei lá para Vera, eu mandei lá para Dona Marocas, eu mandei para não sei aonde. Não fez nada, você não fez nada. Você não fez nada. Passou na sua frente da sua responsabilidade. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Os primeiros socorros são seus. Você pode até depois encaminhar para alguma coisa que possa melhorar mais ainda o seu atendimento. Mas os primeiros socorros são seus. Então, esse negócio de dizer: fiz uma caridade, eu fiz um negócio bacana, mandei para fulano de tal, não fez nada. Não fez absolutamente nada. Eu vejo muita gente qualificar esse tipo de atitude como sendo uma benevolência, uma atitude de acolhimento. Nada, não fez absolutamente nada. Não fez nada, não fez nada, nada que fez alguma diferença. Nada. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. A coisa cada vez está apertando mais, o gargalo está apertando mais, as coisas. Então a briga está feia, está acirrada, que o mal não vai querer largar o filé, não vai querer largar o osso, vai jogar as fichas todas, eles vão jogar todas as fichas que eles conhecem para poder se manter aqui. E cabe a nós não deixar que isso aconteça. Com atitudes, com pensamentos, com intenções, com participação. Não adianta aí domingo todo mundo fazer a mentalização, se na segunda-feira dana fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Você enfraquece toda a egrégora que foi montada para uma resistência. Nós estamos fazendo uma resistência para que isso não se crie, para que isso não se propague. Então tem que ter coerência. Não adianta ter muita gente e essas pessoas não terem compromisso, não serem coerentes naquilo que elas estão se envolvendo. Não estou falando de perfeição, não estou falando de nada disso. Nós estamos longe disso. Todos nós enfiamos o pé na jaca num determinado momento das nossas vidas e estamos sempre chafundando na lama, eventualmente. A diferença é que a gente tem agora a capacidade de ver isso rápido. Espera lá, não estou fazendo a coisa certa, isso está me fazendo mal, está fazendo mal para alguém. Vamos lá, vamos consertar isso. Vamos restaurar isso. Viemos aqui para aprender, para restaurar e para projetar nossas melhores ideias, fazer projetos para benefício nosso, benefício de quem está à nossa volta, benefício de quem a gente nem conhece. Então esse é o pensamento. Se você tiver esse pensamento constante, essa ideia interna constante, você está fortalecendo uma egrégora de intenção de resguardar o planeta dessa maldade toda que a gente sempre viu por aí, que não é nenhuma novidade, ela sempre existiu. Mas uma boa resistência, uma resistência coesa e coerente. Esse negócio que a gente vê por aí, que faço o que eu digo e não o que eu faço, não funciona. E até porque isso não vai aumentar a sua frequência. E frequência é algo que se conquista. Uma vez você se conquistando a frequência, ela tende a ficar mais tempo com você. Você ficar com ela o mais tempo possível, ela vai ficando cada vez mais ancorada em você. Então, quando entrar esse Sol de Alcione, que ficar na nossa direção do sistema solar, e você estiver dentro de uma frequência alta, com certeza você vai ajudar o planeta a fazer seu upgrade. E não vai se ressentir tanto dessa energia que vai entrar. Ou que vai entrar cada vez mais. Esse trem está andando. Não tem jeito de recuar mais. Então, ou é se preparar, ou é morrer ou enlouquecer, porque ainda tem a segunda hipótese a terceira hipótese do enlouquecer, Você pode pirar na sua cabeça e dar um tchutchu na sua cabeça e já era. Ou então detonar mesmo fisicamente, porque você está numa baixa densidade, principalmente quem está dentro das drogas, quem está baixando frequência dentro das drogas que baixam a tua frequência,
né? Estão nos vícios, vício do jogo, vício da droga, da bebida, né? E vícios compulsivos, pedófilos, traficantes, isso tudo está com baixa densidade, isso vai ser tudo defenestrado, vai ser tudo implodido. Você não sustenta 5 minutos uma energia dessa. Isso implode, isso explode, isso vai desagregar o corpo físico todo, não vai aguentar. Está sendo falado já há bastante tempo. Há tempo de se recuperar? A pessoa tem. Todos nós temos essa possibilidade, todos nós temos essa chance de poder fazer a mudança, né, e poder se endireitar. Mas eu vejo que as pessoas estão aí, não estão, né, não estão pensando em nada, não aproveitaram essa coisa de ter que ficar dentro de casa para fazer alguma coisa de útil, né, alguma coisa que possa realmente melhorar a qualidade sua, para você poder fazer coisas que possam melhorar a qualidade de vida de outros. Muita gente com hábitos, né, concentrando-se em hábitos nocivos, mas enfim, cada um vai saber de si, cada um vai resolver as suas coisas da sua maneira, diante da sua própria escolha e da sua própria frequência, né? A gente não pode tirar ninguém de lugar nenhum, porque isso não existe. As pessoas é que têm que sair, elas é que precisam sair. Tá? Se forem sair através de algum trabalho que você possa oferecer, ótimo. Né? Se forem sair através de algo que elas possam fazer em relação a alguém ou em alguma atitude solidária ou filantrópica também. Cada um vai escolher o jeito de fazer isso. E eu acho que é importante não deixar o tempo passar. Porque esse ano é um ano, como eu disse, ano passado, o ano 2020, vai ser o 2020, o ano do julgamento. 2020, julgamento no tarô, multiplicado 2 vezes, 2020. Então, o couro está comendo desde cedo. Isso tinha sido avisado. E eu acredito que eu tenha sido uma das pessoas que mais avisei sobre isso ano passado. Falei, olha, ano 2020 vai ser cobrança. Vai ser cobrança. Então, vamos ficar atento com isso, né? Vai ser um ano difícil. Um ano que a coisa vai pegar e todo mundo vai se revelar. E todo mundo que estiver trabalhando para o mal vai botar a sua cara ali, né, à vista de todos. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Se previnam com a programação do Covid que está lá, né, para blindar a entrada não só da bactéria, quanto da energia eletromagnética, e também tem um também que quando a pessoa já está infiltrado disso, né, para tirar. E põe o programa do scanner. O programa do scanner tem ajudado muita gente, inclusive a ver diagnósticos que estavam sendo feitos errados. Já me mandaram alguns e-mails dizendo: tive mudança de diagnóstico. Depois que eu implantei o scanner, o médico falou: pera lá, vamos ver, fazer outros exames. Não parece ser isso. Não está parecendo ser isso. E a pessoa depois acertar o diagnóstico. Então, use o scanner, porque o scanner é para fazer diagnóstico, fazer os primeiros socorros, para poder ter ideia do que se trata. E aí você faz a programação correta para debelar o problema. Tá? E se o médico está ajudando, ótimo. Né? Se o tratamento está ajudando, ótimo. Mas use as máquinas sempre, para que isso não se torne algo que vai demorar a resolver, né? Vai acelerar todo o processo, ok? Beijo no coração de vocês e até domingo às 18 horas.